Vamos lá, pessoal, para mais uma videoaula. Eu sou a professora Leomar, a disciplina é Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. O título dessa aula é Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, o PANASC. Há um provérbio africano muito interessante que fala que é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Por que será, né, gente, que é preciso de uma aldeia inteira, ou seja, preciso muitas pessoas para conseguir cuidar de uma criança da forma que é necessário, da forma que é preciso. Qual é o objetivo do PASC, né? É apresentar o processo de formulação coletiva, participativa e interfederativa da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Então, olha só, o que é interfederativa, né? Vocês já iam me perguntar. Então, a gente vai explicar aqui. Ó. Interfederativa é que se realiza entre duas ou mais federações, ou seja, interações entre as federações. Que seria, né, essa comunicação, essa articulação dos gestores do SUS nas três esferas da federação, municipal, estadual e federal. Isso com a perspectiva de garantir o direito à saúde a toda essa população. Dentro do contexto demográfico, social e econômico, a maioria das crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, elas não têm acesso a uma moradia digna com água tratada e esgoto, né? Segundo os sistemas de informações sobre nascidos vivos, o SINASC, do Ministério da Saúde, nascem a cada ano cerca de 3 milhões de crianças e, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, 28 milhões dessas crianças são de 0 a 9 anos, sendo mais da metade dessas crianças de 5 a 9 anos, segundo o estudo de Magalhães de 2011. Bem, apesar desse contingente estar declinando desde 2003, projeções realizadas pelo IBGE indicam que na próxima década a população de crianças de 0 a 5 anos permanecerá superior a 15 milhões, também de acordo com o estudo de Paz de Barros de 2010. Então, pessoal, é importante a gente frisar aqui, né? 3 milhões nascem a cada ano. Desculpa. De 0 a 9 anos, em torno de 20 milhões é o contingente de crianças, e de 5 a 9 anos, a projeção mais ou menos aí de 14 milhões, dando para a gente verificar aqui, né? Anualmente, essa quantidade de crianças, de 5 a 9 anos, e aqui, de 0 a 9 anos, a projeção aqui do gráfico. Então, de acordo com o IBGE, o aumento da esperança de vida ao nascer é considerado uma das maiores conquistas sociais das últimas décadas. Além disso, a queda acentuada na mortalidade de todos os grupos etários e a diminuição da taxa de fecundidade, que passou de 6,1 filhos por mulheres em 1960 para 1,9 em 2010. Agora, em relação à escolaridade materna, em 1996, apenas 30% das mães tinham ensino fundamental. Já em 2006, 50% delas tinham o ensino fundamental completo, né? De acordo com um estudo aí do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, um estudo de 2009. Taxa de mortalidade na infância de 1990 a 2016. Bom, infância é o período do desenvolvimento do ser humano que vai do nascimento ao início da adolescência. Quanto à taxa de mortalidade na infância, ela diminuiu nesses últimos anos, né? Houve uma diminuição de 53,7 de 1990 para 16,9 em 2012. Então, alcançando aqui 53,7 em 1990, e aí ela cai, né,
até o ano de 2012, aqui, ano de 2011, 2012. Então, em 2012, ela cai para 16,9, né? Aí, alcançando então, né, gente, esse objetivo do desenvolvimento do milênio que foi imposto, né? E essa taxa era para ter chegado a 17,9 até 2015, quando nós conseguimos já em 2011 aqui alcançar essa taxa de 17,7 por nascidos vivos, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente diminuiu, né, essa taxa de mortalidade de 1990, que era de 53,7, para, em 2011, uma taxa de 17,7, tá? Então, a cada 1.000 nascidos vivos, 17,7 eles vão a óbito, tudo bem? Neste estudo, publicado pela Revista Brasileira de Epidemiologia, realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas, com o título Principais Causas de Mortalidade na Infância no Brasil, em 1990 e 2015, estimativas do estudo de carga global de doenças. Então, eles encontraram uma redução total das taxas, que em geral foi acima de 60% nos estados, sendo a maior região o Nordeste. Então, a prematuridade ficou como a principal causa de óbito em ambos os anos, seguida pela doença diarreica, principalmente realizada em 90, né, em 1990, esse dado, e anomalias congênitas da asfixia no parto e da sepse, tá? Então, esses mais recente, em 2015. Então, olha só, as principais causas foram, né, doença diarreica, prematuridade, anomalias congênitas, asfixia no parto e sepse neonatal. Isso é importante para a gente, como futuros profissionais de enfermagem, estarmos atentando para esses dados, né? Ficar atento no caso de bebê prematuro, no caso de aparecimento de diarreia e por aí vai. O Brasil ainda possui o desafio de diminuir a mortalidade neonatal precoce, que representa de 60% a 70% da mortalidade infantil. Então, vamos entender aqui o que é esse precoce, né, na mortalidade neonatal. O neonato são bebês até 28 dias de vida e o neonato precoce são bebês com até 7 dias de vida. Então, desses bebês com até 7 dias de vida, representa 60% a 70% da mortalidade infantil. Sendo que destes neonatos precoces, né, 25% deles morrem no primeiro dia de vida. De acordo com a portaria 1130, de 5 de agosto de 2015, os objetivos da PANASC no âmbito do SUS são promover e proteger a saúde da criança através da realização do aleitamento materno, dos cuidados integrais e integrados da gestação até os 9 anos de vida. Além disso, especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da mortalidade e o pleno desenvolvimento dessa criança. Então, vamos agora falar um pouquinho da definição de morbimortalidade. Se refere à morbimortalidade, né? Se refere ao índice de pessoas mortas em decorrência de uma doença específica em um determinado grupo populacional, ou seja, consiste na relação entre a morbilidade e a mortalidade de uma doença específica, facilitando então a comparação com outras doenças. População-alvo da PANASC são as gestantes e crianças até 9 anos de vida. As gestantes, ela tem uma articulação aí entre as políticas de saúde da mulher e saúde do homem e saúde do jovem.
Então, além disso, além da gestante, a população-alvo também entra a mulher no parto, o recém-nascido, crianças de 2 a 6 meses e também crianças de 6 a 24 meses. Além disso, nós temos crianças de 2 a 5 anos e, por fim, os escolares. A PANASC considera, para fins de atendimento em serviço de pediatria no SUS, a criança, a pessoa na faixa etária de 0 a 9 anos. A primeira infância é a pessoa na faixa de 0 a 5 anos. E, por fim, a criança e adolescente até a idade de 15 anos. Então, este limite etário é passível, de alteração de acordo com as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento. Isso de acordo com a portaria 1130, tá? Então, é factível de alteração aí, de acordo com o estabelecimento. A estruturação da PANASC é pautada em princípios, diretrizes e eixos. Vamos iniciar com os princípios. Direito à vida, prioridade absoluta da criança, ambiente facilitador à vida, acesso universal à saúde. E agora a gente vai fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho desse princípio do SUS, que é a universalidade. Então, a universalidade é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, ele tem o direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Gente, nós vamos estar falando rapidinho sobre esses princípios, porque possivelmente vocês já estudaram eles na saúde pública. É só mesmo uma pincelada para a gente não ficar deslocado no assunto. O próximo princípio é o princípio da integralidade, que considera esse princípio, a integralidade, ele considera as pessoas como um todo. Então, entende que tem que ser atendido a todas as necessidades desse paciente. Por isso, ele entende também que é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Então, tudo isso integrado, tá? Nesse cuidado aí. O próximo aqui é a equidade em saúde. O princípio de equidade, ele se evidencia no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, tá? Oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. O próximo princípio, nós temos aí a humanização da atenção. Na prática, os resultados que a Política Nacional de Humanização busca, principalmente, são esses de reduzir o número de filas, e o tempo de espera com ampliação desse acesso. Também o atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco. Então, o acolhimento, e a resolutibilidade dos problemas desse paciente. Implantação também de modelo de atenção com responsabilização e vínculo. Então, essa parte do vínculo é muito importante para esse atendimento. E também, por fim, a garantia dos direitos dos usuários. Finalizando os princípios, tem também a gestão participativa e controle. Vamos abrir um parênteses também para falar um pouquinho agora dessa gestão participativa aí. Então, ela compreende todos os mecanismos de deliberação e de gestão compartilhada, tá? Então, o que é isso? Essa gestão compartilhada, Um exemplo disso são os conselhos, as conferências de saúde, os comitês técnicos de equidade que estão relacionados
com a população também, com a população negra, com LGBT, com a população em risco, né, em situação de risco, população de rua, do campo, da floresta e das águas, tá? Então, finalizando aí esses princípios do PANASC. Continuando aí com a estruturação do PANASC, agora falando das diretrizes, primeira, né, gestão interfederativa, que significa dizer uma gestão compartilhada entre as 3 esferas, organização das ações e serviços em rede de atenção à saúde, que de acordo com o Ministério da Saúde, na portaria 4.279 de 2010, a RAS, né, que é essa rede de atenção à saúde, são arranjos organizacionais de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e gestão, eles buscam garantir essa integralidade do cuidado, tá? Bom, agora, continuando com as diretrizes, nós temos também aí o fomento à autonomia do cuidado e da correspondência da família, a qualificação da força de trabalho do SUS e a promoção da saúde. Vamos abrir um parênteses aí para falar um pouquinho desse conceito. Essa promoção da saúde se refere às ações sobre condicionantes e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida desse paciente. Então, o que significa dizer isso, né? Significa que deverão implementar ações, né, políticas, planos e programas de saúde voltados para evitar esse adoecimento. E um ponto importante aí, um exemplo disso, é o programa de educação em saúde, que se propõe a ensinar essa população a cuidar de si própria, né? O planejamento e desenvolvimento de ações, ou seja, planejar as ações antes de realizar, né? Incentiva a pesquisa e a produção do conhecimento e, por fim, monitoramento e avaliação e intersetorialidade. Vamos abrir um parênteses também para falar um pouquinho aqui dessa intersetorialidade, tá? É a articulação entre os sujeitos de vários setores, que mesmo dominando outros saberes, eles enfrentam junto aí essa complexidade da instituição ou serviço apresentado, tá? Que significa dizer ainda, né? Ou seja, integra ações e serviços de diversos setores da RAS. O PANASC ele é dividido em eixos e o primeiro eixo ele vai falar da atenção humanizada, dessa gestação humanizada aí, desse parto humanizado, né? E também do recém-nascido, esse cuidado aí com esse recém-nascido, tá? Isso está relacionado com o quê? Com a capacitação dos profissionais de enfermagem, médicos e das parteiras tradicionais para prevenir essa asfixia neonatal. Vamos estar comentando agora as ações estratégicas desse eixo. A primeira é a prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Agora nós vamos traçar alguns comentários em relação a isso, né? Então, toda gestante deve ser orientada no pré-natal a realizar exames para identificar doenças que possam ser transmitidas a seus bebês. Em especial, as infecções pelo vírus do HIV, a sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples e também do Zika vírus, agora recentemente, né? Vale ressaltar também que as unidades básicas de saúde disponibilizam esses testes rápidos para HIV e sífilis, isso visando aumentar a resolutividade e a agilidade no diagnóstico e o tratamento dessas patologias na gestação, tá? Um outro ponto interessante é que essas ações relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, a IST, né? Ações também relacionadas com a AIDS, com o HIV, elas têm conseguido
diminuir significativamente o risco da transmissão vertical do HIV no país, né? Graças à oferta de exames diagnósticos e quimioprofilaxia, tá? Tudo isso adequados durante a gestação, para o parto e o puerpério. Esses recém-nascidos, eles, quando a mamãe é soropositiva, né? Ele deve receber quimioprofilaxia e o tratamento adequado imediatamente após o nascimento e durante as 6 primeiras semanas de vida, ou seja, 42 dias, né? Até 42 dias. E deve ser assegurado também o acompanhamento dessa criança em serviço de saúde especializado para essas crianças que foram expostas ao HIV, tá? Um outro ponto importante também é em relação à transmissão vertical do sífilis, né? Ela persiste e não estão conseguindo essa agilização desse diagnóstico, tá? E o Brasil continua mantendo índices inaceitáveis e muito elevados de bebês com sífilis congênita. Continuando então com a próxima estratégia, que é a atenção humanizada e qualificada ao parto e ao recém-nascido, que nós já comentamos. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, tá? Dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Aqui é o recém-nascido de baixo peso, que está relacionado com o método canguru. Então, o próximo tópico dessas estratégias é a qualificação da atenção neonatal na rede, né? Com especial atenção aos recém-nascidos graves e ou potencialmente graves, tá? Então, como é que a gente vai conversar em relação a isso? Bom, essas crianças, nessa rede de saúde neonatal e infantil, né? Eles têm essa especial atenção a esses bebês graves ou potencialmente graves, né? Eles são internados em unidades neonatal com cuidado progressivo entre as unidades de terapia intensiva, tá? Unidade de terapia neonatal, né? Aí a unidade de cuidado intermediário também neonatal, convencional, e a unidade de cuidado do intermediário do neonatal canguru, tá? Então, eles têm essa relação aí entre esses cuidados. À medida que vai melhorando, vai sendo transferido para outras, tá? Para outras unidades. Bom, continuando agora com a quinta estratégia, a alta qualificada do recém-nascido da maternidade com vinculação da dupla mãe-bebê à atenção básica. Essa alta, com essa vinculação, né, tem que ser de forma precoce para a continuidade do cuidado, a exemplo da estratégia do 5º dia de saúde integral, que se traduz em um conjunto de ações de saúde essenciais a serem ofertadas para a mãe do bebê pela atenção básica à saúde no primeiro contato após a alta da maternidade, tá? Bom, o 6º segmento aí do recém-nascido de risco após a alta da maternidade, de forma compartilhada entre a atenção especializada e a atenção básica. Então, tem que haver esse compartilhamento aí entre a atenção especializada e a atenção básica. O outro ponto está relacionado com a triagem neonatal, né? Tudo isso, gente, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Temos também agora, aí só para memorizar, essa vinculação da dupla mãe-bebê à atenção básica, a estratégia do 5º dia de saúde integral, que nós já comentamos. Bom, em relação à estratégia Rede Cegonha, vamos explicar que ela tem o objetivo de fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento dessa criança de 0 a 24 meses.
Além disso, organizar os pontos de atenção para a garantia do acesso, com acolhimento e resolutividade. Esses são os objetivos da Rede Cegonha. Uma foto aí para vocês. Agora, em relação à estratégia do método Canguru, esse método ele consiste na assistência neonatal com contato pele a pele. Esse contato é precoce, né, e crescente entre os pais e o recém-nascido, pelo tempo que for necessário, que entenderem ser prazeroso e suficiente para esse neonato. Promovendo, então, a autonomia e a competência parental através do suporte da equipe e da interação familiar. Então, estamos aí, né? O exemplo do canguru. Essa estratégia Qualinel é uma estratégia para reduzir as taxas de mortalidade neonatal e qualificar a atenção ao recém-nascido nas maternidades, tá? Esse é um termo de adesão e compromisso que foram assinados com os estados que apresentam as maiores taxas de mortalidade neonatal do país. Há estratégias neonatais universais, que é a triagem biológica, auditiva, ocular e de cardiopatias críticas por oximetria de pulso. Nós estaremos trabalhando essa triagem separadamente, tá? Nós estaremos disponibilizando uma aula só para esse tema. Então, o que está relacionado com essa triagem, né? É o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho e o teste do coraçãozinho. Iniciando então com o eixo 2, alimento materno e alimentação complementar saudável. Esse eixo 2, ele é ancorado na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, iniciando na gestação, considerando-se as vantagens da amamentação para a criança, para a mãe, para a família, né? E a sociedade, bem como a importância de se estabelecer hábitos alimentares saudáveis. O objetivo principal é aumentar a prevalência do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses e também do aleitamento materno por 2 anos de vida ou mais. Evidências científicas comprovam que a amamentação, quando praticada de forma exclusiva até os 6 meses, né, completada com alimentos apropriados até os 2 anos de idade ou mais, demonstra potencial transformador no crescimento, no desenvolvimento e na prevenção de doenças na infância e também na idade adulta. Além da promoção não apenas da sobrevivência, né, infantil, mas também do pleno desenvolvimento do ser humano. As ações, iniciativas e estratégias do eixo de aleitamento materno e alimentação complementar saudável, as principais são: primeiro, iniciativa Hospital Amigo da Criança; segundo, Estratégia Nacional para a Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS, que seria a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, né? Com a sigla EAAB. Em terceiro, a ação do apoio à mulher trabalhadora, que amamenta, a sigla MTA. E também, quarto, a Rede Brasileira de Bancos de Leite. Quinto, a implementação de normas brasileiras de comercialização de alimentos para lactentes, para criança da primeira infância, relacionado com bicos, chupetas, mamadeiras, tá? E por fim, nós temos aí a mobilização social em aleitamento materno. Dentro desse eixo, vamos falar agora do tópico hábitos alimentares saudáveis, né? Que nos diz que a nutrição adequada e o acesso a alimentos seguros e nutritivos são componentes cruciais e universalmente reconhecidos como direito da criança para atingir os mais altos padrões de saúde, conforme estabelecido na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989.
Bom, a gente já explicou para vocês a definição de universalidade, né, para ficar fácil vocês entenderem sobre esse aspecto aí desse direito da criança. As práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida, elas estão relacionadas à morbidade de crianças, caracterizada por doenças infecciosas, afecções respiratórias, cáries dental, desnutrição, excesso de peso e carências específicas de micronutrientes, como o ferro, o zinco e a vitamina A. Então, portanto, a articulação das ações de promoção do aleitamento materno com aquelas de promoção da alimentação complementar saudável, né? Elas podem contribuir para diminuir essa ocorrência de mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Então, em relação à promoção do aleitamento, ela diminui em 13% essa mortalidade, e a promoção do aleitamento materno saudável e complementar, né? Ela diminui aí em 6%. Então, pessoal, no Brasil, 50% das crianças menores de 2 anos apresentam anemia por deficiência de ferro. Então, 50% dessas crianças aqui, elas apresentam esse tipo de anemia. Agora, em relação à hipovitaminose A, 20% delas apresentam, né, essa anemia por hipovitaminose. O país está muito aquém das recomendações da Organização Mundial da Saúde, naquilo que se refere às práticas alimentares em menores de 1 ano. Tendo em vista a alta prevalência do uso de água, chás e leite, outros tipos de leite para as crianças nos primeiros meses de vida. Então, além disso, o consumo de comida salgada entre 3 e 6 meses, consumo também de bolachas, salgadinhos, de 71% dessas crianças estão consumindo bolachas e salgadinhos. Refrigerantes 11,6% e café quase 9%. Isso entre crianças, gente, olha só, de 9 e 12 meses de vida, antes mesmo de completar 1 ano. Então, e tudo isso demonstra que, além da introdução precoce de alimentos, observa também o consumo de alimentos não recomendados para as crianças menores de 2 anos. É recomendado como estratégia para aprimorar as competências e habilidades profissionais dos profissionais da saúde, né? Esse guia alimentar aqui para crianças brasileiras menores de 2 anos, que nós estaremos disponibilizando no AVA para vocês. Agora estaremos comentando sobre o eixo 3, promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral da criança. Essa promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral dessa criança consiste na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial esse desenvolvimento na primeira infância, que é o DPI. Isso tudo pela atenção básica à saúde, conforme orientações da caderneta de saúde da criança, incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento desses vínculos familiares. As estratégias do eixo 3 contam com, primeiro, a disponibilização da caderneta de saúde da criança com atualização periódica desse seu conteúdo. Segundo, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da primeira infância, que é o DPI, né? Pela atenção básica com qualificação. Espera-se, né, que seja com qualificação. Existe também um comitê de especialistas e de mobilização social para o desenvolvimento integral dessa primeira infância no âmbito do SUS. E, por fim, existe o apoio à implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância. Temos aí o exemplo, né, o modelo da cadernetinha do ano de 2020, que foi lançado agora ainda esse ano. Nessa caderneta vai ter as folhas de registro de acordo com a idade da criança, de 0 a 12 meses, de 12 meses a 3 anos e aí sucessivamente, tá?
Aí, nessa folhinha vai estar lá os dados, né? Nessa caderneta. Aí você vai colocar a idade, o peso, a estatura dessa criança, o perímetro cefálico e o índice de massa corporal. Cada vez que essa criança chega na ESF, você vai coletar esses dados e vai realizar essas anotações. Então, tem aqui, né, de 3 a 10 anos também. E para verificar esse perímetro cefálico versus a idade, a gente tem também, né, de várias idades. Então, a gente tem lá de 0 a 2 anos. Como é que a gente verifica isso, professora? Então, vocês vão avaliar aí, olha, no eixo da abscissa X, né, ou no eixo horizontal, versus o eixo do Y, né? Aqui, ou eixo das ordenadas, ou eixo vertical, tá? Então, Y e aqui o X, tá? Então, você vai pegar essa idade dessa criança versus o perímetro cefálico e você vai chegar a avaliação dela através desse score, né? Se essa criança tiver acima de 2, o perímetro cefálico, ele está acima do esperado para a idade. Se tiver nessa faixa intermediária entre 2 e menos 2, será considerado adequado para a idade dessa criança. Agora, portanto, se tiver abaixo aqui, ó, menos 2, né? Abaixo do esperado para essa criança. Então, gente, é muito fácil. É só você, de posse desses dados, você verificar nos dois eixos a idade vezes o perímetro cefálico e avaliar lá através do seu score se essa criança está adequado ou não para a sua idade. Tá aí, né? Então, só confirmando, né? Como que eu avalio, professora, esse peso versus a idade dessa criança? Novamente, você vai pegar aqui o eixo da idade, né? Ou o eixo X, ou o eixo da abscissa, ou o eixo horizontal, que é a mesma coisa. Vamos colocar eixo X, né? Você pega o eixo X versus o eixo Y, ou o eixo das ordenadas ou vertical, tudo bem? Então, ou você pega o eixo X versus o eixo Y. Digamos que você recebe um bebê na sua SF que tem lá 4 meses de idade e o peso dele é 10 aqui, tá na linha do 10. Então, ele tá exatamente nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, esse bebê que você recebeu. Então, professora, como é que eu avalio isso? É fácil, é só você ir lá no score, né? Você tem todos os dados lá. Mas aqui, só de você olhar no alinhamento, você já percebe que ele está acima, tá? Que o peso dele está elevado para a idade dele. Entendeu? Então, é muito fácil, gente. Nós temos também a avaliação do peso versus idade de 2 a 5 anos, que é o mesmo esquema. Tá? Tem o peso de 5 a 10 anos, que tem lá o score também, tá? Continua da mesma forma. Em relação ao tamanho versus a idade, né? Dessa criança de 0 a 2 anos, os detalhes são os mesmos. Você vai avaliar lá a idade versus o eixo X versus o eixo Y e você vai ter dentro das duas abscissas qual o dado que você tem, você vai descobrir qual ponto que você vai chegar com essa criança. E aí, é claro, você através do score fica mais fácil você descobrir, mas já tem as faixinhas aqui marcadas, ó, é muito fácil você verificar, tudo bem? Então, vamos lá. Aí está o score, da criança de 2 a 5 anos, a altura elevada para a idade,
se for mais que 2, a altura adequada para a idade, a altura abaixo da idade e altura muito abaixo da idade, tudo aqui de acordo com o score direitinho, vocês vão ter esses dados em mãos, é só pegar a cadernetinha e olhar. Aqui, continuando, esse é a mesma coisa, porém, você vai verificar a massa corporal versus a idade de crianças de 0 a 2 anos, depois de crianças de 2 a 5 anos, temos aí também o score, continuando, depois de crianças a 5 a 10 anos, tudo isso que vai ter na sua caderneta lá, e os scores aqui da obesidade, né? No caso, acima de 3, é obesidade grave, aí vem obesidade, sobrepeso, o índice corporal adequado, a magreza abaixo, né? E a magreza acentuada bem abaixo de -3. Nós temos aí essa relação, né, com todos esse índice de massa corporal, também é a mesma coisa, você verificar a altura vezes o peso, você encontra lá o índice de massa corporal. Essa tabela foi construída pela doutora Elaine Borg, da OMS, tá? Deixando aí a sua citação. Um artigo da revista The Lancet, publicado sobre o desenvolvimento na primeira infância, nos anos de 2007, 2011 e 2016, eles estimaram que apesar dessa diminuição de 11%, né, entre 2004 e 2010, ainda haveria no mundo, olha só, é uma avaliação mundial, tá, gente? Cerca de 250 milhões de crianças menores de 5 anos em risco de desenvolvimento infantil precário. Então, olha só, devido à pobreza e ao retardo do crescimento. Então, 43% de todas essas crianças menores de 5 anos mundialmente estão em risco aí, de desenvolvimento infantil precário. Essas crianças, elas não atingem seu pleno desenvolvimento devido à exposição a fatores de risco, como fatores ambientais, em especial a pobreza, fatores biológicos e psicossociais, como a desnutrição crônica, deficiências de ferro e iodo, estimulação cognitiva. Além disso, fatores socioemocional inadequados, maus tratos, depressão materna, baixa escolaridade materna, comunidade em situação de violência, contaminação ambiental por chumbo e arsênio e, por fim, também relacionado a algumas doenças infecciosas, como a malária e o HIV, tá? Então, esses fatores de risco frequentemente ocorrem de forma concomitantemente. E isso acaba contribuindo para uma trajetória que inclui problemas de saúde, falta de prontidão para a escola, desempenho escolar ruim, perda de oportunidades profissionais e perpetuação da pobreza entre as gerações. Eixo 4, atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas. Então, consiste em estratégias para o diagnóstico precoce e a qualificação do manejo de doenças prevalentes na infância e ações de prevenção de doenças crônicas e de cuidados dos casos diagnosticados, com fomento da atenção e internação domiciliar sempre que possível. A estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, AIDP, ela tem por objetivo diminuir a morbidade e a mortalidade de crianças entre 0 e 5 anos de idade. Isso por meio da melhoria da qualidade da atenção prestada à criança, né, por profissionais de saúde, em especial na atenção básica à saúde. Bom, considerando então, simultaneamente e de forma integrada, o conjunto dessas doenças de maior prevalência na infância. Nessa última década, pelo potencial da estratégia, o Ministério da Saúde e outros organismos do setor de saúde, né, como o OPAS e o Unicef, eles têm utilizado essa estratégia do AIDP com especial foco nas populações indígenas por meio de capacitações dos profissionais envolvendo médicos, enfermeiros, principalmente da atenção básica desses distritos especiais indígenas, os DICEI.
através da construção de diretrizes de atenção e linhas de cuidado e fomento da atenção e internação domiciliar, se necessário. O eixo 5, que é a atenção integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura da paz, ela consiste em articular ações e estratégias da rede de saúde para prevenção de violências, acidentes e promoção da cultura da paz. O segundo tópico é a organização de metodologias de apoio aos serviços especializados e processos formativos para a qualificação da atenção à criança em situação de violência de natureza sexual, física e psicológica, negligenciada ou abandonada, tá? Então, olha só, o terceiro ponto dessa estratégia é a implementação de linhas de cuidado da rede de atenção à saúde e da rede de proteção social no âmbito do território. Dentro das estratégias, a primeira é o fomento à organização e qualificação dos serviços especializados para atenção integral da criança e suas famílias em situações de violência sexual. O segundo é implementação da linha de cuidados para atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência. Continuando então com as estratégias, a terceira é a articulação de ações intra e intersetoriais de prevenção de acidentes, violências e promoção da cultura da paz. Quarto é apoiar a implementação de protocolos, planos e outros compromissos sobre o enfrentamento às violações de direitos da criança, pactuados com instituições que compõem o sistema de garantia de direitos. Passando então para o eixo 6, atenção à saúde da criança com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade. A atenção da criança com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade, essa atenção consiste na articulação de um conjunto de estratégias intrasetoriais e intersetoriais para a inclusão dessas crianças nas redes temáticas da atenção à saúde. Isso mediante identificação de situação de vulnerabilidade e risco de agravos e adoecimento, reconhecendo as especificidades desse público para uma atenção resolutiva. Em relação às estratégias, em primeiro é a articulação e a intensificação de ações para a inclusão de crianças com deficiências, crianças indígenas, crianças negras, quilombolas, do campo, das águas e da floresta, em situação de rua, entre outras, isso nas redes temáticas. A segunda estratégia é o apoio à implementação do Protocolo Nacional para atenção integral de crianças em situações de risco e desastres. Por fim, a terceira situação é a adesão à implementação das diretrizes para a atenção integral à saúde de crianças em situação de trabalho infantil. Eixo 7. Violência e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Consiste na contribuição para o monitoramento e investigação da mortalidade infantil e fetal e possibilita a avaliação de medidas necessárias para a prevenção de óbitos evitáveis. Então, dentro das estratégias, a primeira é a identificação, levantamento dos dados da atenção ambulatorial, urgência e hospitalar, entrevista domiciliar e análise de óbito de mulheres em idade fértil e óbitos maternos, fetais e infantis da área de abrangência das unidades, dos municípios, dos estados, utilizados com o instrumento recomendado pelo Ministério da Saúde. O segundo ponto dessas estratégias é a análise da evitabilidade dos óbitos maternos, fetais e infantis em reuniões locais, E, por fim, a identificação das melhorias necessárias para a prevenção de novas ocorrências. Continuando ainda com a implantação
dos comitês de vigilância do óbito materno, fetal e infantil em âmbito local, que são ações estratégicas do eixo de vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Essa figura ela é interessante porque ela vai mostrar para a gente os eixos estratégicos do PANAS, que foram comentados no decorrer da aula, mostrando toda essa linha de cuidados, né, desses eixos que foram estudados com as redes de atenção à saúde. No caso aqui, a rede da cegonha, a rede de atenção às urgências, a rede psicossocial, a rede de cuidado à pessoa com deficiência e, por fim, a rede de atenção às doenças e condições crônicas. Nós teremos a atividade para essa aula. Atividade 1, nós pedimos que seja realizado um resumo manuscrito da aula, né, da aula completa, de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, o PANASC, e a gente pede no máximo uma lauda para esse resumo. Essas são as nossas referências. Bom, pessoal, muito obrigada e até a próxima videoaula.